O delegado Aldroville Grise detalhou que Tiago Fontes, principal acusado do assassinato da criança, teria ficado a um passo de dizer onde estaria a criança e confessar o crime. Olha só essa declaração do delegado. Ele disse que em um momento o Tiago chegou assim a insinuar, a demonstrar, na verdade, que queria dizer algo, mas se arrependia. Por 3 vezes, veja. Nós fazemos as perícias no imóvel, buscas, coletamos todos os aparelhos eletrônicos, celulares, computadores, com o intuito de fazer perícias, analisar todos os dados coletados. Isso requer tempo, como eu já falei. Uma investigação não é uma receita de bolo pré-pronta. Requer cada fato especificamente ser analisado no seu tempo. E aí essas perícias, como o doutor Diógenes bem frisou, elas levam tempo. Existe não só o prazo legal de 15 dias, mas um prazo consequente da complexidade do caso, não é isso, doutor Marcelo? E essa parceria da Polícia Civil, dos investigadores, atividade fim com o IPC estava extremamente engrenada, azeitada, que funcionou de uma forma que nós pudéssemos avançar. Chegou ao ponto que nós fomos confirmar as oitivas realizadas já pelos investigadores de Bananeiras, das pessoas que residiam no imóvel, já com um outro olhar, um olhar sobre Tiago. E todas as oitivas eram repetidas. Mas, paralelo a esse trabalho, Tiago Fontes tentando ainda se desfazer de prova. Quando coletamos o aparelho celular, ele havia sido formatado coincidentemente nos períodos em que a Polícia Civil trabalhava de uma forma marcante. Perícia realizada pela doutora na rua, ele formata, estava lá registrado. A chegada da Força Tarefa, ele formata. E assim por diante. Chega o momento dessas buscas dos aparelhos eletrônicos e Tiago, a sua esposa e a sua filha é convidada a comparecer à delegacia, até por questões processuais mesmo, do curso do inquérito, ali assinar documentos e tudo mais. E enquanto elas são ouvidas, o Tiago também comparece na delegacia. Informalmente, nós temos a oportunidade de conversar com ele. Nesse momento, senhores, entra o lado humano, entra o lado da experiência do homem. Eu estava ladeado de todos os investigadores. Foi um momento determinante, doutor Diógenes. É o momento em que Tiago ficou à beira de confessar o crime. A um passo de dizer onde estava Ana Sofia. Ele, por 3 vezes, ele falou para mim que tinha acabado com a vida dele e queria falar. Só que em dado momento ele abaixava a cabeça, refletia mais e dizia: eu não tenho o corpo. Isso ficou muito marcado na minha memória. Eu não tenho o corpo. Aquilo ali para mim representava que ele tinha ocultado de uma forma extremamente segura, doutor Diógenes, o corpo. E sabia que se não fosse por meio dele, nós possivelmente não acharíamos o corpo. Eu espero que isso seja o contrário. Nossos esforços serão diametralmente opostos a essa afirmação. Ele teve a oportunidade de falar e dentro do seu livre-arbítrio ele preferiu não confessar o crime. E pasmem, nós, de uma forma extremamente honesta, obedecendo ao princípio do contraditório e da ampla defesa, apresentamos a ele o que tínhamos. Até porque nós precisamos, dentro de um diálogo, argumentar e contra-argumentar. Mas nós já sabíamos que tinha sido ele. A gente só queria mostrar para ele que a gente sabia que era ele. Uma coisa óbvia, mas mesmo assim ele sustentou, o que nos convenceu que realmente ele ocultou de forma muito precisa o corpo. Perfeito, ele vai para casa, continua assumindo a postura de vítima que ele assumiu desde o início, e aqui eu repiso na afirmação feita na coletiva inicial: só existe uma vítima nesse caso.
chama-se Ana Sofia. Ele continua com essa postura de vítima, alegando que foi pressionado a dizer onde estava um celular que ele astuciosamente escondeu na casa do sogro, um celular que eu vou mostrar a vocês, nos forneceu provas incontestáveis da autoria do crime, e as investigações avançam, até chegar ao fatídico dia 11 de setembro, onde ele decide assumir uma postura perturbada. Aqui eu não sou médico, psiquiatra, nem psicólogo para, por meio de uma imagem, dar um laudo dizendo se ele estava ou não louco, mas para mim uma pessoa que deliberadamente sai da forma como ele saiu, está em sua plena consciência. Ele passa, doutor Diógenes, que domina bem o ambiente geográfico da cidade de Solânia, deliberadamente em câmeras para o registrar e desaparece. Aqui eu quero agradecer ao nosso corpo de inteligência policial, doutora Maíra, o qual, desde aquele dia, não dormiu, incessantemente no intuito de localizar Tiago Fontes para que pudéssemos cumprir um mandado de prisão. Nesse ponto, a nossa convicção já estava formada. Tecnicamente, nem precisaríamos de uma prisão temporária, uma preventiva seria até mais adequada, mas por uma estratégia da investigação, para continuarmos tranquilo com o prazo, preferimos a prisão temporária. É uma questão técnica só, enfim. Antes do encontro do cadáver, a nossa inteligência nos comunica o encontro de novas provas. Provas incontestáveis da autoria do crime. Nós guardamos as informações, conversamos com a gestão, doutor Diógenes, e ficou decidido. Precisamos encerrar o inquérito, pelo menos essa fase inicial, entregar ao judiciário essas provas para mostrar de forma incontestável que estávamos no caminho correto. Lembrem-se, a responsabilidade era gigantesca, não podíamos dar um passo atrás, quebraria toda a credibilidade de um trabalho feito por muitas mãos. É a responsabilidade de todos esses homens e mulheres aqui. Olha aí, pessoal, tá vendo aí a entrada do doutor Aldroville Grise, deu um novo patamar à investigação. Por quê? O delegado experiente, ele já tinha investigado algo semelhante, que foi o caso da garotinha lá do Alto Mateus, né? A Fernanda Heller, vocês lembram do caso, né? Que demorou em média 3 meses, exatamente 3 meses e um dia, eclodiu aí a finalização, finalizou com a prisão do vizinho. O que eu quero dizer é que para cada situação você tem que colocar aquele que tem mais habilidade. Não quer dizer que o outro era incompetente, não é isso. Chama-se experiência. Experiência conta muito, porque você sabe até onde pode ir, até onde não pode ir, já tem aqueles macetes, aquelas dicas, não é verdade? Você vê, ele quando entrou, juntou o que já tinha e acrescentou outros fases. E ele, como já tinha passado pela situação, ele começou a entender a dinâmica do crime, né? E chegou a esse resultado aí. A gente volta já com o caso ainda, tem mais nuances, temos as perguntas, alguns detalhes que ficaram sobre o corpo. Eu tenho uma opinião formada, esse corpo, na minha opinião, não tá enterrado. Esse corpo foi jogado, na minha opinião, em uma cacimba, porque o Tiago Fontes não teve tempo hábil, desde o momento que ele desaparece e retorna, para cavar uma cova. Você cavar uma cova não é fácil. Sozinho, ou então ele teve a ajuda de alguém. Aí a coisa muda, né? O patamar. Mas na hipótese dele ter feito só, quanto tempo você acha que você cava uma cova para enterrar um ser humano? Mesmo do tamanho de Ana Sofia. Eu volto já, tá?